Você pode ver que toda pessoa pobre, ele fala, vai com Deus, meu filho, Deus te abençoe. Você dá um pãozinho para ele com café, obrigado, meu amigo, Deus te abençoe. Agora um rico, tenta agradar um rico. Essa picanha aí não é de boa qualidade não, tá? Não gostei não, eu sou muito mais do que o seu restaurante. Ele fala desse jeito. Ele chega num lugar onde tem mulheres, aqui não tem mulheres do meu nível. Eu sou muito acima disso. Vai comprar um computador, tenho aquele que é top de linha, que tem nos Estados Unidos. Se não ter, vou embora dessa loja agora. Tem aquele celular de última linha, só vale o de última linha. Esse do ano passado para mim não interessa. Vocês entenderam? A síndrome do rei de Tiro é o tema da mensagem de hoje. Então, a Bíblia diz que ele é mais sábio do que Daniel. É claro que nós não estamos falando da parte espiritual. Se Deus mostrasse uma visão para o rei de Tiro, ele não saberia o que dizer. Mas ele era mais sábio do que Daniel em questão de investimentos. Se fosse hoje em dia, ele entenderia de Bitcoin, ele entenderia de moeda digital, ele entenderia de investimentos multimídia, ele teria uma loja virtual muito procurada. Ele era dono dos maiores barcos do mundo, para você ter ideia, era assim que ele fazia dinheiro. A nação de Tiro fica hoje onde é o sul do Líbano, e lá tem áreas portuárias, e ele ganhava dinheiro com o quê? Com logística, por exemplo. E também vendia o seu serviço para o mundo todo. E ele era um homem tão rico que a Bíblia diz que ele se vestia de pedras preciosas. Não é verdade? Você vê aqui, ó, o versículo de número 15, a Bíblia diz, perpetuaras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E a Bíblia fala aqui no versículo 13, é aqui que eu queria achar. Ele se vestia de sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os seus tambores e os seus pífaros, no dia que foste criado, foram preparados. Claro que isso aí é uma dissemia. Quem entende um pouco de hermenêutica entende que isso aqui é uma profecia de dupla referência. Deus está falando de Lúcifer aqui, mas também usa o rei de Tiro como modelo para comparar com Lúcifer. Para você ver que Deus se utiliza de compassas terrenos para falar de coisas espirituais, como Davi, por exemplo. Davi é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Moisés também. E o rei de Tiro é um tipo de Satanás. Ele é um tipo de Satanás. Então, da mesma forma como Lúcifer no passado governava a terra e estimava o coração dele como o coração de Deus, esse rei também. Esse rei era um tipo de Satanás, irmãos. Um tipo de pessoa que baseava as suas regras, o seu pensamento, a sua filosofia, tudo baseado no material. Ele fala, quem é igual a mim? Não tem ninguém igual a mim. Eu sou a maior referência daquilo que eu estimo no mundo. Nós temos que tomar cuidado. Billy Graham, nos anos 70, diz, pastores, parem de se inspirar em homens religiosos e líderes religiosos e se inspirem em Cristo. E é por isso que você vê em muitas igrejas, até pentecostais, pessoas que não parecem nem pentecostal. Eles parecem católicos, eles parecem espírita, eles parecem macumbeiro, eles parecem boate. Já tem a igreja de traficantes, de prostitutas, tudo, menos igreja. E os ímpios colocam isso na internet, ó, diz que é igreja isso aí. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês, o rei de Tiro é tudo menos uma referência de Deus, menos uma referência religiosa. Está aqui um homem que é superior aos homens de Deus em sentido de conhecimento, mas é um homem que Deus quer destruir, e a razão é porque ele é soberbo. O pastor Hernandes Lias Lopes, uma vez, ele cunhou uma frase que eu gostei muito, que a soberba é a sala de espera para a queda e a destruição. Isso é bíblico. O que precede a queda é a soberba. Você quer cair no profundo do inferno? Seja soberbo. Você quer destruir o seu casamento? Seja soberbo. Quer destruir a sua empresa? Seja soberbo. Se você assiste Dragon Ball, você vai ver um personagem chamado Vegeta. Ele é soberbo. E ninguém é amigo dele, porque ele quer ser mais forte. A soberba, irmão, destrói as pessoas. Porque ele se acha mais bonito, mais forte, mais inteligente. O ego dele é maior do que o mundo. E quando ele ora a Deus, Deus vira as costas. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, não é? Nota que Deus não resiste ao adúltero. Deus poderia generalizar. A soberba é um tipo de pecado, mas Deus poderia resistir o adúltero, resistir o assassino, resistir o traficante, resistir quem mais?
a moça promíscua, o homoafetivo, não. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Na porta do templo, Jesus elaborou uma parábola para falar de pessoas pecadoras, e ele coloca o fariseu do lado se justificando e do lado o publicano, que não conseguia olhar para Deus porque reconhecia os seus pecados. Então a Bíblia diz que o publicano deve ser justificado, porque reconheceu os seus pecados. Agora o soberbo não. O soberbo não se considera pecador, ele se considera como Deus. Na mente dele, ele é o dono da razão. E eu conheci pessoas assim, e eles são assassinos, eles são ladrões e autoindulgentes. O que é autoindulgente? Eu posso te roubar, mas se você me roubar, eu mato você. Se eu sou seu marido, eu posso trair você. Você não pode me trair, senão eu mato você. Esse é o soberbo. Tem 4 espécies de soberba na Bíblia, e uma delas é a presunção, do grego alazoneia. Pessoa que se acha. Quando Golias se encontra com Davi, ele não vê um guerreiro ali, ele vê uma criança. Ele não sabia que aquela criança ia arrancar a cabeça dele naquele dia. Então o rei de Tiro, ele olha para todas as nações, quem sabe essa carta, isso aqui é uma lamentação. Quem conhece um pouco de construção semântica, sabe que isso aqui é um quiná. O que é isso? É como se fosse uma poesia fúnebre. Vocês lembram daquela musiquinha? Quando vai falar de um enterro. É uma coisa mais ou menos isso. Então o quiná era isso, é um tipo de poesia na forma de algo para se lamentar no futuro. E Deus, quando manda Ezequiel escrever isso, quem sabe se esse rei ouviu, diz: quem é que está falando? É um profeta exilado na Babilônia. Um pobrezinho que não tem carro do ano? É alguém que não tem dinheiro? Manda ele calar a boca. Então é o seguinte, não dá moral não, sabe? Eu tenho mais o que fazer, eu tenho lucros, eu tenho milhões para administrar. E essa profecia chegou até ele. A Bíblia diz que a destruição ia chegar até esse homem, porque o coração dele estimava como o coração de Deus. E você não precisa ir muito longe, irmãos. Muitas pessoas estimavam o seu coração como o coração de Deus. Você vê na série Com Deus Ninguém Brinca na internet, todos aqueles que brincaram com Deus, zombaram da palavra de Deus e se colocaram acima de Deus, foram destruídos. Foi mesmo, alguns caíram de helicóptero, outros se afogaram no mar, outros dormiram e não acordaram, muitos, inclusive na religião, pessoas que se intitulam papas, hierofantes, reverendos, pessoas que se colocam acima da Bíblia, boa parte deles hoje não estão vivos. Por quê? Colocam a sua mente, a sua maneira de pensar acima da Bíblia Sagrada. Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de pessoa.